boa noite, sejam muito bem-vindos de volta. Como é que vocês estão, gente? Tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre o Conto da Aia, né? A obra que inspirou aquela série, mas o nosso foco hoje é o livro. Eu vou falar um pouco sobre a série, um pouco comparativo dos dois, mas o nosso foco é o livro. E falando em livro de sorteio, a nossa enquete pro livro que vai ser sorteado no próximo mês ainda tá rolando lá no Twitter, tá, gente? O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale, é um romance escrito por Margaret Atwood. Publicado em 1985, o livro conta sobre um futuro onde a sociedade é dominada pela teonomia, um tipo de regime governamental controlado por leis divinas, colocando cristãos como a supremacia e fazendo todo o povo ser obrigado a seguir as leis do Antigo Testamento. Após o governo dos Estados Unidos sofrer um atentado terrorista, um movimento chamado Filhos de Jacó assume o poder através de um golpe. Assim, eles suspendem a Constituição e as leis de direitos com a desculpa de estar tentando manter a ordem, prometendo que seria provisoriamente. A história gira em torno da subjugação em que as mulheres se encontram a partir deste golpe, contando em primeira pessoa através de uma mulher chamada Offred. Vemos como aos poucos os direitos vão sendo tomados do cidadão e como isso reflete diretamente na mente e comportamento do povo. Não sabemos o nome real de Offred, já que este nome lhe foi dado após ela ser apreendida e levada para o Centro Vermelho, onde treinavam mulheres que ainda eram férteis para serem como barrigas de aluguel para famílias importantes que não podiam ter filhos. O seu novo nome significa literalmente que ela é uma posse. Fred é o nome do meio do comandante que tem posse dela, e o prefixo off antes dele significa algo que é de alguém, em inglês. Essa infertilidade coletiva é devido à poluição e doenças sexualmente transmissíveis que a sociedade vem sendo exposta ao longo dos anos. Assim, toda mulher fértil era enviada para esse centro de treinamento, onde uma espécie de lavagem cerebral acontecia. Elas reaprendiam o que era certo e errado, como se portar, se vestir, agir, pensar, e todo esse estudo era focado nas tais leis divinas do Antigo Testamento, onde mulheres serviam apenas para gerar filhos e manter lares. Também há uma divisão de castas, onde mulheres férteis que não estavam em casamentos cristãos antes do golpe eram detidas e tornavam-se aias obrigatoriamente, né? As tais barrigas de aluguéis. Mulheres em casamento cristão, se esse fosse seu primeiro casamento, já que o divórcio é pecado pelo Antigo Testamento, elas podiam manter seus casamentos e famílias, eram chamadas de econoesposas, uma versão bem inferior das esposas, que eram as cônjuges de comandantes e outros homens muito importantes. Entre as mulheres, as esposas eram a casta mais alta, e mesmo assim seus direitos eram bem limitados. Também existiam as tias, mulheres mais velhas ou inférteis que juravam seguir à risca o comando governamental. Essas trabalhavam como algozes no Centro Vermelho, responsáveis pela reeducação das aias e punição de mulheres que cometessem crimes. Crimes estes que podiam ir de ler algum livro até assassinar o homem a quem elas pertenciam. Há também as não-mulheres, mulheres inférteis ou que por algum motivo haviam desobedecido o novo governo. Assim, eram enviadas para as colônias, onde passavam o resto de seus dias separando o lixo radioativo ou trabalhando nas fazendas. Essas geralmente não duravam mais de 3 anos, nessas condições devido ao trabalho extremo. Aias que não conseguissem conceber filhos aos seus proprietários até a 3ª tentativa também eram enviadas para as colônias. Então, a narrativa vai nos retratando essa nova realidade através das lembranças e vivências da Offred, que no final eu não vou falar porque vocês vão ter que ler o livro. Eu tento sempre contar a história da maneira menos spoiladora possível aqui, né? Eu que não gosto de ler livros, estava gostando. Essa história é muito interessante, Peters. Muito, 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 muito interessante mesmo. Essa história começa com a Offred já na casa desse comandante e já sendo uma aia. Só que a gente não entende nada, porque ela tá vestindo uma cor única, ela só veste essa manta vermelha, esse vestido vermelho. Ela tem costumes muito estranhos, tipo, todo mundo ao redor dela, tanto homens quanto mulheres, têm costumes muito estranhos. Você não sabe onde é que ela tá e por que ela tá fazendo isso. E aos poucos, bem aos poucos,
ela vai começando a contar na cabeça dela, a reviver o que ela passou até chegar ali. E também é uma coisa assim, ó, eles usam a lembrança dela pra contar como foi o golpe e como foi que ela parou ali, mas também usam as vivências dela que ela está vivendo, tipo, agora, pra contar a história dela em si e como que acaba a história dela. Então, né, conta passado e presente o tempo todo. E essa divisão, ela não é bem separativa, assim, ela não é, por exemplo, um capítulo passado, um capítulo presente, um capítulo passado. Não, ela no meio da divagação dela, ela tá lá fazendo, sei lá, tá lá no jardim observando tal coisa, do nada ela emenda com alguma lembrança do passado dela, e já ali, do nada, tu não percebe, mas tu já tá falando sobre o passado dela. Aí quando vê, ela volta e começa a narrar de volta que ela está lá no jardim e que ela continua fazendo as coisas dela lá. Então não tem essa separação por capítulo de passado e presente. É tudo meio junto, assim. Eu achei que eu ia me embolar um pouco na leitura, mas conforme você vai lendo, você vai pegando o jeito e é muito... Pra mim, pelo menos, foi muito gostosa a leitura. Foi uma leitura que me incomodou bastante, porque ela tem um clima muito pesado, você se sente preso o tempo todo, você se sente sufocando, porque ela praticamente não fala, as palavras dela são sufocadas. Ela só tem que fazer exatamente o que dizem pra ela, assim como várias outras mulheres de várias outras castas. Então é uma leitura bem sufocante, então não é uma leitura assim, ó, de todo prazerosa. Mas como eu sempre digo pra vocês, a literatura não tá aí só pra ser divertida e pra não ser incomodativa. Nós precisamos ler coisas que nos incomodem também por questões de experiência de vida, né, gente? Outras realidades. Isso ajuda muito a gente a questionar as coisas. E esse livro fez eu questionar bastante coisa. As barrigas de aluguel é tipo barriga de aluguel, mas é que assim, ó, esse é um termo bem carinhoso de falar, Kai, porque barriga de aluguel ainda é quando a mulher se prontifica a gerar uma criança para algum casal que não está conseguindo, seja ele hétero, homossexual, enfim, por escolha. Agora, não existe escolha aqui. Ou se você não aceitar, se uma mulher que for convocada para ser aia não aceitar ser aia, ela é mandada para as colônias, onde ela morre. E não é só isso, entende? É toda a ideologia por trás disso. Porque se eles simplesmente pegassem a mulher e falassem, ó, você vai ser barriga de aluguel para aquela família ali, contrariada, pá, que merda, ok, mas vamos lá, já seria horrível isso. Agora, tu imagina você perder a sua identidade, você ser tratada como um objeto mesmo, uma posse de alguém e ter que fazer isso. E outra, como é uma sociedade guiada pelo Antigo Testamento, por exemplo, não pode fazer inseminação artificial. Não pode. Então essas mulheres eram obrigadas a se deitar com esses comandantes ou homens de famílias muito importantes. E não é tipo assim, ó, se deitar mesmo, tipo ato sexual. Não, não era isso. Tem toda uma cerimônia que envolve várias coisas. Eu não vou especificar aqui. Quem quiser saber, é bom ler o livro. Se não me engano, na série é bem fiel, é toda uma cerimônia ali. Só que na série eu não me lembro de eles terem explicado cada passo da cerimônia. No livro, conforme ela vai contando, ela vai relembrando o que ela passou, ela nos diz o que cada passo significa. Então é um pouco mais explicativo nesse sentido. Eu vou começar falando que esse livro é um romance distópico de ficção científica. Mas como assim ficção científica? Não tem nada de ciência nesse livro? Meu Deus do céu, minha vida é uma mentira. Calma. Peraí. Ficção é uma história irreal baseada na imaginação de alguém. Ela pode ter traços da realidade ou até conflitos que existem na vida real, mas no seu total ela é irreal. Tá, mas e por que ficção científica? A gente tem que lembrar que a antropologia, sociologia e filosofia também são áreas científicas. Então, a ciência nesse termo geralmente se refere a narrativas científicas, tecnológicas e futurísticas, como futuros distópicos. E serve para aquelas histórias onde a vida de uma determinada sociedade está sofrendo impacto direto sobre acontecimentos narrados, mudando assim seu modo de existir. E no caso do conto da Aya, é exatamente isso que acontece. Nós temos um futuro distópico sendo representado com um regime totalitarista que muda inteiramente a vida daquela sociedade, criando novas leis, regras sociais, costumes, etc. A ficção científica é uma maneira de contar sobre realidades improváveis como se elas fossem reais.
E essa é uma grande diferença de fantasia, por exemplo. A fantasia conta coisas impossíveis como reais. A ficção científica conta o improvável como provável. E eu digo improvável porque essas histórias sobre totalitarismo são difíceis de acontecer, mas não impossíveis. Temos aí o Holocausto e vários outros regimes para provar isso, né? Tá, mas então por que classificar como distopia também? Porque distopia ou anti-utopia, numa maneira bem breve de explicar, seria o contrário da utopia. Seria um futuro onde nós regredimos ao invés de evoluir, seja moral ou intelectualmente. E no conto da Aya, nós temos uma sociedade pautada inteiramente no conservadorismo. Aquele velho papo de conservar os valores antigos, impondo costumes que já não eram mais levados a sério por serem muito injustos ou desiguais, sendo que eles ainda acrescentaram mais de centenas de outras regras que restringem a liberdade do indivíduo, principalmente das mulheres, reduzindo elas a posses. Por isso é um romance distópico de ficção científica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a capa e sobre as referências que eu encontrei nela aqui, que ao meu ver foi muito bem pensada e usaram elementos bem selecionados para já começar a passar algumas das mensagens presentes no livro. Nós temos uma Aya com seu tradicional vestido vermelho, que é sempre relatado no livro. Isso é o que chama nossa atenção no primeiro momento. Vermelho é uma cor considerada carnal, referente ao sangue e a tudo que envolva a carne e a força, tanto física quanto sentimental. Ele comumente representa o amor e a paixão, mas também a ira e atos de raiva e impulsividade. Também retém um ar de proibido ou pecaminoso, como um sinal vermelho. E por fim, temos o significado de resistência, de mudança, sendo o contrário do azul, que representa a passividade e calma. Nisso temos uma contradição ambulante, mas também uma forma de analisarmos o que representa a imagem de uma Aya nessa nova sociedade. Ela é um receptáculo para coisas carnais, como o ato de procriação, que também é visto como imoral se for feito fora das regras pré-determinadas, e junto temos o símbolo de uma possível resistência e de que a justiça será feita, como naquele velho ditado, sangue se paga com sangue, onde temos o vermelho como o equilíbrio da balança sendo reconquistado. Isso tudo é o que a Aya pode nos passar no primeiro momento. É claro que algumas das informações nós não vamos saber até ler o livro, mas quando você lê o livro e você volta e analisa a capa, é muito gritante essas sinais, essas referências que eu tô citando aqui. Agora a gente passa aqui, ó, se vocês conseguirem ver, tem uma cobra aqui, ó, que tá meio que por trás dela aqui. Temos a cobra que representa a cobra do Antigo Testamento, como símbolo do pecado original cometido no Jardim do Éden, que foi atribuído à mulher como a primeira pecadora e por isso que seria para sempre culpada da maldade. Porém, a serpente passa a ser considerada o próprio Satã a partir do Novo Testamento, como sendo o primeiro sinal de resistência a Deus e a possibilidade de novas escolhas, dando liberdade a Eva. A serpente também representa o conhecimento e sabedoria dentro da mitologia do Oriente Médio, dos povos egípcios. Assim, podemos associar que a tentação trazida pela cobra no Jardim do Éden era, na verdade, o conhecimento, a regalia que é totalmente arrancada das mãos das mulheres no livro Conto da Aya. Elas são totalmente proibidas de ler qualquer coisa e são alienadas de todas as informações que não se referem a seus próprios afazeres. Seguindo ali atrás da moça também, a gente tem uma arvorezinha, referindo-se à frase religiosa "Bendito seja o fruto em teu ventre", que é utilizada diversas vezes no livro como representação do motivo pelo qual as aias ainda estão vivas, para gerar novos bebês e repovoar o local, já que depois de tantas guerras nucleares, a maioria dos homens e mulheres eram inférteis. Há uma ave pousada num dos galhos da árvore, simbolizando a possibilidade de liberdade. Acho que não vai dar pra ver o pássaro, mas ele tá tipo no último galho ali em cima desse lado aqui. Tá próximo à cabeça da Aya, mas eu acho que não vai pegar porque ele é quase da mesma cor que a árvore. Muito simbolismo nessa capa. Não, tem mais, gente, tem mais. Há uma pequena chama no peito da Aya, uma clara referência ao famoso retrato de Maria,
Maria, mãe de Jesus. A aia segura uma cruz que também refere-se à religião, pois o novo estado é pautado totalmente na crença religiosa. Mas notem que há um pouco das chamas que estão pegando na cruz da madeira. E já que o fogo representa não somente a crença, mas também a luta e resistência, acredita-se que esse conjunto representa o grupo de resistência dentro da narrativa. E tem um grupo chamado Mayday, que é um grupo de resistência. Ele não é tão explorado assim no livro, mas na série ele já tem uma exploração bem maior, e depois a gente vai explicar o porquê. Mas nessa leve citação você pode ver que por mais que esteja completamente tomado, sempre vai existir algum tipo de resistência. E aqui é uma resistência singela, mas ela tá ali. E uma coisa que você pode perceber, todas essas referências que eu falei, elas têm dois significados. O vermelho, que é do vestido delas, que seria a questão da carne, da procriação, mas que também se refere ao pecado ou ao sinal de pare, que não pode ser feito. Então aí nós temos uma contradição. Nós temos a árvore, que é uma referência ao fruto, né, ao fruto do ventre, que na verdade é a missão delas. E nós temos um pássaro pousado nessa árvore, que representa a liberdade. Aí nós temos a cobra, que nos lembra as histórias do Antigo Testamento, mas também que é uma contradição ambulante, porque ela representa conhecimento que é negado a essas garotas, essas mulheres, né? Então toda a capa, ela já tem todo esse significado e ela é todos os símbolos têm duas faces aqui. E por fim, para fechar aqui a capa, nós percebemos que todas essas imagens que eu citei, elas estão dentro do formato da cabeça da Aya. Isso aqui não é o Darth Vader, gente, como vocês estavam imaginando. Se vocês separarem na cabeça da Aya, vocês vão ver que ela tá usando tipo um chapéu com umas abas laterais. Essas abas é como se fosse um freio de burro. Sabe que botavam nos burros para poder que ele não olhe para os lados? Essas mulheres, elas têm que ficar andando com a cabeça baixa e tem essa aba ao redor da cabeça para elas só conseguirem ver para onde elas estão andando. Então, basicamente, isso aqui é a representação de uma cabeça de uma aia e aqui seriam as bordinhas do chapéu que impede ela de olhar para os lados. E o que isso representa aqui? Nos diz que todos esses conflitos que eu citei aqui estão acontecendo não somente naquela distopia, mas principalmente dentro da mente dessas mulheres. Então não é só uma briga externa contra o governo e resistência e tal. Esse livro fala totalmente sobre a própria briga mental que essa protagonista tem contra esse regime. É como se ela discutisse consigo mesmo se ela tem culpa realmente, ela não tem. É tão ruim? Não, é muito ruim. Aí depois ela sente culpa por estar gostando de alguma coisa. Aí depois ela se lembra que não era pra ela estar gostando. Que, entende? Ela fica nesse dilema e nessa briga o tempo todo. E é muito interessante esse jeito que ela consegue internalizar as coisas dentro dela, né? Dito isso sobre a capa, vamos seguir então sobre a história, né? O livro é muito descritivo, não como se fosse alguém simplesmente relatando as coisas que está percebendo ao seu redor, e não como quem descreve uma cena, mas sim como aquela cena específica se reflete na mente da narradora, como ela identifica as coisas, objetos, sensações, pessoas, sentimentos. Ela mexe diretamente com a memória da narradora, como se tudo que ela vê fosse um gatilho para coisas do seu passado, e o mais incrível, também sendo gatilhos para sua imaginação, que é muito poderosa. Como a personagem se vê presa em uma situação de total submissão, não tendo acesso a nenhuma informação do que está realmente acontecendo naquela nova realidade, ela acaba criando um jeito de se projetar para dentro de si mesma, dissecando pequenos detalhes que consegue captar ao seu redor, passando e repassando eles em sua mente, dando os novos significados, buscando os significados anteriores, divagando sobre possibilidades que sabe que são impossíveis de acontecer, mas que parte dela quer muito acreditar. E ela usa o tempo todo essa questão da imaginação dela, gente. Quando eu comecei o livro, como eu não estava acostumada com o jeito de pensar dessa personagem, eu comecei a ler e eu falei, tá, mas o que isso tem a ver? Por exemplo, o livro que eu tava lendo antes, que era um da Agatha Christie, ela não divaga e não sei o que, os personagens dela não divagam. Eles são bem diretos até.
Aí quando eu chego na Offred, o jeito que ela narra as coisas fez com que eu parasse pra pensar do tipo, o que ela tá fazendo? A gente nem tava falando sobre isso. Só que conforme vai passando os capítulos, você vai se familiarizando com o jeito dela de pensar e de ver as coisas. E você já espera que ela dê algum significado diferente para as coisas. E tipo assim, ó, e não tô falando de coisas importantes, tô falando de detalhes mesmo. Detalhicíssimos, tipo uma flor X fazer ela lembrar de algum acontecimento e daí ela já divaga e puxa para outro, e para outro, e para outro. E tu vê que isso é um mecanismo que ela desenvolveu, acredito até que sem perceber, para poder ter algum tipo de informação passando na mente dela. Por quê? Porque ela não tem acesso a informação nenhuma, nada, ela não pode ler absolutamente nada. Se ela for pega falando com alguém, pode dar muito problema, ela não pode falar com pessoas, a não ser que as pessoas falem com ela, sendo que ninguém fala com ninguém ali praticamente. Ela só fala palavras objetivas do tipo sim, não, faço, ok, sabe? Então tu vê que como essa falta de comunicação e de informação, ela começa a preencher a cabeça dela da maneira que ela consegue. Acredito que também seja um jeito de não enlouquecer. Por exemplo, porque como a gente tava falando, por exemplo, até de Frankenstein, né? Tu vê como enlouquece, a solidão enlouquece as pessoas. Só que ao contrário do monstro da Frankenstein, o monstro Frankenstein estava sozinho. Ele começou a enlouquecer porque ele não tinha com quem falar. Ele sabia falar, ele só não tinha com quem falar. Só que no caso dessa Aya, ela tinha um monte de gente ao redor dela. Ela ainda tem muita gente ao redor dela. Ela só não pode falar. Então é uma solidão diferente, sabe? É aquela coisa do tipo estar cercado de pessoa e mesmo assim estar sozinho. É a situação que se encontra as Ayas, e não só as Ayas, mas várias mulheres de outras castas também. Fiquei interessada pelo livro quando assisti a série. E realmente um completa o outro, gente. É que também depende de muita coisa, porque a série ela é bem mais movimentada e ela tem muito mais informação. O que eu entendo que eles fizeram desse jeito, porque a série tem que ter bastante conteúdo para prender o público, só que o livro não é bem assim. O livro é bem mais claustrofóbico. É porque, como eu digo, o foco do livro é um e o foco da série é outra. A série, ela foca muito mais em questões de ação, resistência, revolução. E eu vou falar um pouco sobre a diferença da própria personagem principal, da Offred, um pouco mais pro final hoje. As duas obras são excelentes, o livro e a série são absolutamente maravilhosos, mas elas funcionam de um jeito diferente. Então, por exemplo, vocês não podem ir ler o livro achando que é a mesma experiência que ver a série. É um outro objetivo, entende? Vocês têm que entender como uma obra completa a outra. Tá? Tipo assim, ó, como se fosse um novo jeito de você assimilar essa mesma distopia, entende? Aqui a gente tá falando um pouco sobre a parte que ela divaga, né? Aqui eu citei um exemplo, ó. Como na parte em que ela anda ao lado dos gramados das casas, junto à sua parceira de caminhada, e começa a relembrar de que há muito tempo não vê um dente de leão, de como elas costumavam juntar dentes de leão para montar coroas de flores para enfeitar os cabelos, de como a sua filha adorava achar eles no jardim e ficar girando com eles nas mãos, inventando um faz de conta para passar o tempo. Nisso, ela divaga e nos dá pequenos fragmentos de sua memória de como isso faz ela se sentir. Em contrapartida, temos uma grande objetividade na narração quando se trata de acontecimentos mais sérios para a história. A narradora relata de forma o mais breve possível as situações perigosas ou criminosas, como se, mesmo ali no futuro, relatando a sua história, ela ainda estivesse com medo de ser pega fazendo algo contra a lei, como se depois de tudo que ela passou não fosse mais capaz de deixar de acreditar na possibilidade de punição. A sensação de medo e culpabilidade que ela exala é maior do que qualquer crença em liberdade ou justiça. Isso é bem evidente, sabe? Eu sempre fico esperando que ela detalhe mais alguma coisa, algum acontecimento um pouco importante ali dentro do que tá acontecendo com ela. Eu sempre espero, não, agora ela vai relatar com detalhes o que aconteceu. Não, tu vê que ela seleciona o que seria o mais importante para ela naquele momento. Não é notar que tal coisa criminosa estava acontecendo e daí pegar a informação e pipi. Não.
O mais importante para ela, às vezes, é simplesmente devagar com alguns detalhes, é reviver lembranças. Então, tu vê que ela seleciona muito ao que ela vai dar importância, sabe? Ao mesmo tempo que podemos perceber que a narradora coloca na balança o que é mais importante a ser relatado, acabamos nós mesmos fazendo essa seleção de prioridades. É difícil perceber como estamos sendo influenciados durante a história, mas se pararmos para analisar quais os pensamentos que tivemos durante a leitura, é visível que passamos a ter a mesma postura que a narradora, escolhendo ao que daremos importância e o que deixaremos em segundo plano. Em muitos momentos me peguei desejando que a protagonista conseguisse ficar mais 1 minuto parada ao sol, enquanto passava pelo jardim e narrava como as flores crescem de maneira única em cada estação. Eu não queria que ela entrasse na casa e fosse para o seu quarto esperar a que a chamassem mais uma vez. Eu comecei a dar tanta importância para coisas que na minha vida real eu nem sequer paro para pensar. Quantas vezes eu passo pelo quintal da minha casa e nem noto que algo novo nasceu ali? Quantas vezes eu ignoro que um pequeno animal deixou um rastro de sua passagem pelos gramados? Ou que uma flor exótica apareceu ao lado da estradinha? E mesmo assim, me percebi desejando com muita vontade que a protagonista de O Conto da Aia pudesse ter mais 1 minuto ao sol. E isso é muito forte. Você, na sua vida ali, é uma coisa que pra você é comum, é cotidiano. A gente não dá tanta importância porque pra nós é tão vago, é tão comum. Só que pra ela, coisas assim, momentos desse tipo de liberdade, digamos assim, por exemplo, você ter liberdade de observar uma flor, que não era o tempo todo que ela tinha essa liberdade. Então, você se vê dando importância a coisas que, se você para pra analisar, você fala, por que eu tô dando tanta importância pra isso? Porque você entra realmente no mundo que é a cabeça dela. Num primeiro momento eu ficava muito agoniada por ela não se mexer, ela não ter atitude em algumas determinadas situações, ela pensar que tal coisa era mais importante que a outra coisa. Eu ficava nessa meio que briga. Só que, aos poucos, eu fui entendendo por que ela fez isso. O livro é muito mais claustrofóbico que a série. No livro, nós passamos quase o tempo todo na cabeça da Offred, que narra o que veio e o que sente. Ela não se envolve com jogos políticos e nem recebe informações privilegiadas em relação ao governo. Aqui e ali ela fica sabendo de alguma coisa em relação à resistência, mas são tão raras as informações que você percebe o quanto o regime é fechado e extremamente difícil de escapar. Offred não é um membro da resistência, então a história não é focada em como ela fará para se libertar e derrubar esse governo tirano, mas sim em como ela digere toda aquela nova realidade e o que fará para se manter em segurança. Ela seguirá todas as normas? Ela se tornará uma devota fanática ou irá trabalhar de espiã para o governo na tentativa de receber mais regalias e liberdades? Você se pega se perguntando várias vezes quando ela fará o grande ato de rebeldia ou quando tentará fugir, porque estamos acostumados a histórias de distopias que contam o que os mocinhos fizeram para vencer, mas essa história não é sobre isso. A história desse livro é real e crua. Ela sabe que, da mesma forma que um golpe de Estado deve ser muito bem articulado, às vezes levando décadas para se concretizar, a resistência também se cria de forma lenta. Começa com alguns poucos revoltados que decidem que sua liberdade é mais importante que a segurança, pelo menos naquele momento. Depois vem as represálias e quase todos os movimentos contrários caem por terra. Temos mortes, prisões, desaparecimento de manifestantes, tudo na tentativa de criar uma atmosfera de medo e fazer com que o povo saiba que não deve fazer nada para sua própria segurança. Então temos a fase da culpabilidade dos oprimidos e da glorificação dos opressores. É relatado com insistência o quanto os manifestantes eram impuros, tinham desvios de caráter e precisavam ser parados. E o quanto esse novo regime autoritário é heróico por ter conseguido reprimir todos os movimentos e protestos, deixando assim a vida mais segura para o povo. Povo esse é o que se refere a todas as demais pessoas que, coagidas pelo medo, não fazem nada e no final acabam acreditando que o melhor a ser feito é aceitar a nova realidade. Afinal, não pode ser tão ruim assim, né? E basicamente quando você estuda um pouco a história sobre como se instalou algum regime totalitário, quase sempre da mesma forma.
Às vezes o início tem alguma diferença, mas a construção daquele regime não é de uma hora para outra. Ele demora, ele leva tempo, não é do nada todo mundo invade ali, um país invade outro e faz todo mundo de escravo, enfim. Não. Geralmente a gente tem algum tipo de grande golpe no início, como por exemplo a eclosão de uma guerra ou alguém perdendo alguma das guerras. Nós temos, por exemplo, nessa história aqui, nós temos esse tal ataque terrorista que na verdade nunca foi comprovado que existiu ou não. E do nada surgem esses filhos de Jacó que vêm com a promessa de tentar proteger as pessoas desse tal ataque terrorista que a gente não sabe se aconteceu ou não. E eles começam com coisas que geralmente as pessoas podem até fazer algazarra sobre, mas acabam desistindo. Por quê? Porque o governo tem muita força militar, né? Por exemplo, eles tentam começar a tirar alguns direitos, falando que aqueles direitos na verdade são privilégios que podem estar prejudicando em alguma questão, principalmente de questão de segurança. Aí as pessoas não fazem nada, elas vão deixando. Aí do nada os caras vão lá e fazem com que a Constituição caia. Aí do nada os direitos civis caem. Aí tudo começa a cair, aí tu não sabe o que tá acontecendo. Aí quando você vê, você perde o seu emprego, ninguém te contrata mais, porque é contra a lei contratar mulheres agora. E por aí vai. Por exemplo, as contas de bancos que estavam no nome de mulheres são fechadas. Cartões de créditos que estavam no nome ou no CPF de alguma mulher são cancelados. Então, tipo assim, ó, é devagar que as coisas acontecem. E aqui mostra o quão devagar é. Que aos poucos as coisas vão começando a mudar. Só que as pessoas não fazem nada, no geral. As poucas pessoas, os poucos grupos que conseguem, porque teve protestos e rebeldias e tal, teve a resistência, só que aos poucos eles começaram a se dissolver porque as respostas que eles obtinham era sempre a força, era sempre o combate, e eles tinham recebido a notícia que os militares tinham autorização para atirar para matar. Então, aos poucos, pouquíssimas pessoas começaram a aparecer nas manifestações, menos e menos pessoas começaram a aparecer. E aí foi indo que quando via, ninguém mais fazia nenhuma manifestação pública contrária ao governo. Eles foram vencidos pelo medo, né? Pelo cansaço mesmo. E é aquela coisa, gente, quando você assume uma posição de não vou me meter nessa briga, você não está sendo imparcial. Quando você tem um grupo que está oprimindo alguém dessa maneira e você não faz nada porque não é da sua conta, você não é uma pessoa imparcial. Você escolheu não fazer nada, você escolheu ajudar aqueles que estão oprimindo alguém. E é exatamente o que acontece nesse livro. Muitas das mulheres, principalmente por terem famílias, terem filhos, terem medo de morrer e deixar os filhos sozinhos e tal, ou simplesmente por não quererem se envolver nessa calamidade, elas não vão às ruas, elas não faziam nada. Vários homens também não faziam nada, porque tinham vários homens que também faziam parte da resistência, que eles não queriam que esse tipo de coisa acontecesse. E esse livro nos mostra claramente que dentro de uma situação de opressão nesse nível, não existe um local em que você fique em cima do muro. Outro grande ponto que o livro aborda é essa escolha entre liberdade e proteção. Isso não é uma lei escrita, não há oficialização dessa escolha, o que torna mais difícil de encararmos que ela existe. A imposição de uma escolha assim é voltada para as mulheres, tanto no livro quanto na vida real. Vamos para analisar. Por lei, somos livres, temos o mesmo direito que os homens e temos leis que nos protegem contra injustiças e crimes de gênero, correto? Então posso sair à rua, trabalhar onde eu quiser, frequentar bares e cafés, escolher meus pretendentes, possuir bens como casas e carros, correto? Então, certo dia, sou atacada em um bar ou café. Tentam me violentar, agredir ou sequestrar. Ou sou desrespeitada pelo meu gênero no local em que trabalho. Ou minha casa é invadida pois o bandido soube que eu moro sozinha. Ora, eu tive a escolha de me colocar em todas essas situações, certo? Essas foram as escolhas que fiz para a minha vida. Então a sociedade dirá que se eu não estivesse no bar, isso não aconteceria. Se eu não morasse sozinha, se eu não forçasse a minha presença naquele ambiente de trabalho, isso não aconteceria. Agora eu pergunto, em que momento da minha vida, durante toda essa minha trajetória, eu assinei algo para ganhar a minha liberdade em troca da minha proteção? Por que exigem de mim uma culpa e responsabilização que não é minha?
a única coisa que me vem à mente é essa regra não falada, essa imposição invisível de que sim, eu escolhi isso, essa situação. Parece absurdo pensar que nós mulheres acabamos tendo que fazer essa escolha silenciosa, mas é o que acontece na nossa realidade e o que a autora leva para a realidade do livro. Ela relata essa situação com a mesma sutileza que ela aparece em nossas vidas. É aquela velha situação do culpar a vítima. E tem uma cena no livro, tem uma cena específica, uma das servas está conversando com outra serva, ela não é Aya, ela é uma outra coisa. E elas são só servas da casa lá, né, empregadas, e elas têm um preconceito muito grande com a Aya, né? E daí uma delas comenta, tipo assim, que ela escolheu essa vida. Ela escolheu ser Aya. Aí a outra olha e fala assim, como assim ela escolheu? Ela ia ser mandada pra colônia. E ela, ai, mesmo assim, ela que escolheu estar nessa posição. E a outra fica, mas gente, se eu tivesse, se tu acha que se eu não tivesse essa escolha de ser uma Aya ou uma serva, tu acha que eu ia escolher o quê? E elas ficam nesse debate por algum tempo, sabe? E é muito incrível o quanto até nessa realidade em que as mulheres são tão subjugadas nessa distopia, até nela acontece. Mesmo assim acontece esse tal julgamento, né? Durante várias partes da história, percebo o quanto a Offred é protegida, o quanto ela é respeitada por guardas que, mesmo sozinhos com ela, não ousam dar-lhe nem mesmo uma olhadela rápida, com medo de represálias, pois na posição em que a Offred se encontra, ela é como um bem de Estado, um bem de grande valor, e eles não seriam malucos de cometer um crime de Estado como cobiçar aquele objeto. Ao ler partes como esta, eu sentia uma grande onda de proteção, sabendo que as chances dela de ser atacada eram quase nulas, e de que, naquele universo, as mulheres estavam finalmente a salvo de crimes de gênero. Até senti alívio e uma pitada de inveja delas. Mas aí eu acordava novamente para a realidade, lembrando que nenhuma daquelas mulheres possuía liberdade alguma, nem mesmo para olhar para frente, tendo que manter a cabeça baixa e usando viseiras como aquelas que mulas usam para evitar que elas olhem para os lados e desviem de seus caminhos. Por um momento cogitei abdicar de quaisquer liberdades por um único e breve momento de total segurança, e nem sequer notei que estava fazendo isso. Essas escolhas que estamos tão habituadas em fazer no nosso dia a dia é tão automática e tão sedutora que acredito que se o golpe do livro realmente acontecesse na vida real, milhares de mulheres simplesmente aceitariam por estarem cansadas de viver com medo, mesmo que não percebam que o fazem. Eu mesma me considero uma mulher com poucos medos, sempre confrontando pessoas e ideias contrárias. Eu senti essa falsa segurança, essa tentação de me tornar não humana e mais objeto para poder me sentir segura. Esse é o poder usado no livro para explicar parte da submissão feminina coletiva. Você acha que, na vida real, ter liberdade é se abdicar de segurança? Em certas ocasiões, sim. Certas ocasiões, sim. É exatamente como eu estava falando nesse trecho que eu li aqui agora. Não é uma escolha que as pessoas nos dizem para escolher. Ninguém vai chegar para você na sua vida e vai falar: você quer ter liberdade ou você quer ter segurança? As pessoas não vão te perguntar diretamente isso, a sociedade não vai te perguntar diretamente isso, mas é uma escolha que você acaba se vendo fazer para poder ter certas liberdades. Você, por exemplo, se você deixa a sua casa à noite, você deixou um ambiente seguro porque você escolheu ter a liberdade de se divertir. Então ali você fez uma escolha. Só que é uma escolha que não se aplica diretamente aos homens. Por exemplo, os homens também vão, se eles saem de casa, eles também podem se meter em encrencas, ser assaltados, isso e aquilo, mas eles não vão ser atacados por ser homem. Eles não estão não seguros por serem homem, eles estão não seguros por não estarem em casa. É diferente. Por isso é que eu digo, a motivação do crime faz toda a diferença, gente. Isso me faz pensar novamente naquela representação da serpente na capa do livro. Isso aqui, ó, essa serpente aqui, ó, como sendo Satã, o detentor do livre-arbítrio, e tem toda aquela cena do Jardim do Éden. A serpente dá uma escolha a Eva, uma escolha que nunca havia sido proposta, e ela, com toda a sua liberdade, aceita. O que era para ser um ato de liberdade acaba sendo um sacrifício não oficial da sua segurança. Eva, sem perceber, abdica sua proteção e ambos são expulsos do jardim. Tudo isso naquela falsa ideia de poder fazer uma escolha, que na verdade sempre
condiz com uma escolha que abdica alguma das coisas. Você é tão livre até o ponto em que isso bote a sua segurança em risco. Isso seria normal se acontecesse para ambos os gêneros da mesma forma, mas não acontece. Nós sabemos por quê, né, gente? Por isso que eu digo, é bom a gente sempre falar sobre isso, debater, estudar essas coisas, porque quanto mais informação a gente tem sobre isso, mais fácil é da gente achar um jeito de consertar as coisas. E quando a gente tem, tipo, por exemplo, assim, um problema social, gente, não é uma lei que vai lá, vou assinar aqui uma lei, pá. Pronto. Não, gente, o problema social está extremamente enraizado, então é uma questão de estudo, discussão, é um passo a passo, digamos assim. Mas não se enganem com essa falsa sensação de segurança que nos é vendida durante a narrativa. Porque todas as mulheres ali estão seguras se fizerem exatamente o que lhes é imposto. Se você, por um único e pequeno erro, por um deslize que mal poderia ser notado, for pega, seu destino é pior do que qualquer punição que temos hoje em dia para autores de crimes hediondos. O Conto da Aia ganhou o Prêmio Canadense do Governo Geral em 1985. Em 1986, ele foi nomeado para o Prêmio Nebula e para o Prêmio Booker. E em 87, ele ganhou o Prêmio Arthur C. Clarke e foi nomeado para o Prêmio Prometheus. Isso, o livro, tá? A obra foi adaptada para os cinemas em 1990 e depois para as óperas em 2000. E então, em 2017, foi novamente adaptado para as telas em formato de série. A série foi muito bem recebida pela crítica e público, que logo pediram a sequência, que foi lançada em 2018. Ainda em 2017, a série ganhou prêmios como Programa do Ano e de Série Dramática, e 8 prêmios Emmy no Prime Time, incluindo de Melhor Série Dramática. Apesar de ambas as obras serem muito boas e funcionarem em sua maneira, nós podemos notar várias alterações na história para a adaptação da série. Uma delas é a exploração das personagens. O livro é focado em Offred, o que dá uma maior sensação de claustrofobia, já que ficamos sabendo apenas as informações que a Offred obtém. Isso funciona perfeitamente no livro, mas tiveram que alterar na série para que ficasse mais fluido e para ter mais informações para passar ao telespectador. Então, mesmo Offred sendo a protagonista, temos a visão de outros personagens na narrativa da TV. E nesse critério a gente também tem a apresentação de outros cenários, né? Porque no livro a gente tem onde a Offred passa, que é as ruas ou as lojas que ela vê, a casa onde ela passa, o jardim, que eu costumo falar bastante, ela passa para entrar na casa onde ela vive. Então a gente tem uma descrição de cenário bem limitada só do que ela vê e de onde ela passa. Já na TV, na série, por ter visão de outros personagens, por ter outras cenas assim, nós temos uma variação maior de cenários. Por exemplo, é bastante citado sobre as colônias, né, no livro, uma citação aqui ou ali, mas nunca é falado. Tipo, nunca é descrito nada do que aparece lá e tal. E você tem que ficar só imaginando, porque não tem descrição nenhuma. Já na série tem cenas que mostram o que seriam essas colônias e tal. Então é bem diferente, né? Mas eles quiseram dar mais informações, tanto que tem bastante alteração até do enredo. Porque realmente eles quiseram fazer essa série ser um pouco mais movimentada e tal. Porque senão seria uma série bem parada. Dessa forma, é melhor ler o livro primeiro. Pois é, aí a gente depende muito, uma questão bem pessoal, Álvaro. Porque assim, ó, você vai vir de um programa que é movimentado e tem coisa acontecendo, e resistência, papapá, para um livro que é mais calmo e é focado, tem uma outra visão da história. Então pode ser que pareça mais monótono, vai te dar aquela sensação de monotonia, aí vai de cada pessoa, né? Influencia um pouco, mas como eu sempre digo pra vocês que eu tento ir o mais mente aberta possível pra uma obra, não influenciou muito, mas pode ser que sim. E também a série tem todo aquele apelativo visual, né? Que, por exemplo, certas coisas são bem descritas no livro, tipo a cor de cada casta social, a cor das coisas e tal. E por ser muito forte o significado das cores na história, é por isso que funcionou muito como série.
talvez nesse sentido funcionou mais até como série do que como livro, porque tem um apelo visual. É uma coisa que acontece bastante também com o Deuses Americanos. Deuses Americanos é um livro bom, eu gostei, só que a série ficou genial, a série ficou muito bem feita, ela fechou perfeitamente com um apelo visual. Ela funcionou. Então, pra mim, é uma sensação meio parecida das duas coisas, entende? Ela foi feita originalmente num livro, mas ela se adaptou excelentemente bem para as telonas. Outra diferença, gente. No livro, a esposa do comandante, que é dono da Offred, aquela que se chama Serena Joy, ela tem importância para a história da protagonista, mas não tem tanta importância no governo no golpe de estado. Na série, ela tem participação no golpe, ajuda a instalar o novo regime, e na série ela tem todo um discurso de conservadorismo, de falando que mulheres têm que seguir o que tá escrito no testamento, e não sei o que. Tipo assim, ó, tu vê que botaram ela não só como uma... No livro ela é uma antagonista antipática ou amarga, que tem muitas coisas contra as aias, e isso é bem explicado do porquê. Ela é mais explorado o passado dela no livro. Já na série, é explorado o passado sim, mas eles fazem com que ela tenha uma importância muito diferente para a história. Ela tá envolvida no golpe, e ela... Assim, basicamente o golpe não teria acontecido se não tivesse ajuda de pessoas como ela. Ao contrário do que acontece na série, Offred jamais revela seu verdadeiro nome no livro. Ela lembra com frequência dele e até conta para as pessoas que ganham sua confiança. Mas o leitor nunca fica sabendo qual é este nome. Na série, já nas primeiras partes, Offred faz menção a uma palavra que aparenta ser seu nome real. Isso é um detalhe muito importante, já que o novo regime tira o nome verdadeiro dessas mulheres com a intenção de desumanizá-las, de fazê-las acreditar que não são mais que objetos. Isso tem muito poder, essa questão de você tirar a identidade de alguém e trocá-la, transformar em outra coisa. No início, elas perdem várias coisas, como posses, bens e tal, elas vão perdendo dinheiro, casa, perdendo emprego. Aí depois o que acontece? Elas começam a perder liberdades pessoais, como se vestir, o que falar, o que fazer. Elas vão perdendo esse tipo de liberdade e por fim elas perdem o nome, que é basicamente a única coisa que tinha restado como posse pessoal. No livro, a gente jamais fica sabendo qual é o nome real da Offred. E isso é feito intencionalmente, porque enquanto ela lembra do nome dela, ela tem certo poder, resta para ela algum certo poder sobre ela. Como ela tá relatando essa história para ficar para posteridade, eu acredito que ela não revela isso nas gravações que ela faz, nessas memórias aí, porque ela não quer abrir mão desse poder que ela tem. É um segredo que ela sabe e que ela não vai contar pra ninguém, a não ser que ela queira. Ai, que agonia, livros assim, que não sabe algo sobre o personagem. Você não sabe quase nada sobre ela, só sabe o que ela conta só. Temos várias outras alterações, mas eu vou citar a que eu acredito que foi uma das mais gritantes, que foi a personalidade da Offred. No livro, ela é uma mulher mais passiva. Ela está consciente das coisas que acontecem ao seu redor, mas não tem espírito de luta e foca totalmente a narrativa na introspecção, em como aquilo reflete em sua realidade e no seu modo de pensar. Ela até se arrisca algumas vezes em atos de impulsividade, já que nenhum ser humano conseguiria passar por essa situação com 100% de passividade. Mas na série, ela é bem diferente. Ela tem uma postura de resistência e até segue as regras para se manter viva e manter as aparências. Mas sempre que pode, ela faz algo contra o governo e até mesmo ajuda as outras aias. Acredito que para a série, eles quiseram dar um toque maior de ação e emoção. O que eu entendo, já que ler um livro e assistir um programa são experiências diferentes. Por isso que eu digo, vale muito a pena assistir a série e ler o livro. São meios diferentes de contar a mesma história e um vai acrescentar muito no outro. Muito obrigado, foi bem legal a discussão hoje. Vamos continuar essa discussão lá no DS. Se alguém quiser, exclamação Discord para participar. Boa noite e até segunda com um game novo. Muito obrigado e falou!